Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o mediador de vocês aqui hoje, vou estar acompanhando aqui vocês no chat, já colocando aqui, ó, bom dia, professor Paulo, bom dia aqui, então bom dia a todos da escola Wallace C. Simões, SBC, acho que é de São Bernardo do Campo aqui participando. Bom dia a todos, então sejam bem-vindos para mais uma aula, né, Osmar? É isso aí, Jonas. Nosso diretor já vai colocar o título da aula para a gente, Entre Pedras, Caixas e outras formas. Nós estamos na 3ª aula, né, Jonas? Estamos se encerrando essa aula aqui. A gente, semana que vem, trabalha Tempo mais... voa, né? Tempo voa. Trabalharemos mais 3 aulas aí nosso módulo, né, nossa sequência de atividades aí do Aprender Sempre, tá? E na sequência aí vamos dar continuidade às outras habilidades. Pode ser? Beleza, bora lá. Beleza, então, tá? Vamos começar fazendo o que é de praxe, né, a leitura da habilidade EF05MA16, que é associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Os objetos de conhecimento são figuras geométricas espaciais, o reconhecimento, as representações, planificações e características de cada uma delas. Segundo e terço, nós destruímos, né, Jonas, os poliedros lá que o professor Tony produziu com tanto trabalho, mas tinha um objetivo nobre, né? Sim, observar a planificação, né, que foi o objetivo. Nós vimos essa planificação, então vocês viram que através dos polígonos, né, Osmar, Sim. nós conseguimos construir essas figuras tridimensionais. É verdade. Jonas, vamos dar sequência? Bora. Olha o que aparece ali pra gente, não é? Você identifica que objeto tridimensional é, Jonas? Uma pirâmide? Uma pirâmide, de fato, tá ok? E aí o que acontece? Nessa pirâmide aqui, a gente já falou bastante sobre isso, sobre as características, né, os elementos que compõem esses poliedros. Então temos vértices, na realidade aqui temos 5, tá ok? Podemos até fazer a contagem, né? 1, 2, aqui em vermelho não vai pegar, né? Vou indicar aqui, ó. 1, 2, o 3, o 4, né? Está escondido, né? Isso, está escondido, está lá atrás, por isso dele ser pontilhado. E 5, tá ok? Então, identificamos aí 5 vértices, tá? Na sequência, identificamos 8 arestas, né, Jonas? Esses lados aí, né, dos polígonos, nós chamamos de lados. No poliedro, chamamos de arestas. Então, temos 1, 2, 3 e 4, né, que formam aí a base, tá ok? E aqui, 5, 6, 7. Mas cadê a 8ª, Jonas? Tá lá escondida, lá atrás, né? Tá lá atrás, pontilhada, portanto, temos 8. Aí, deixa eu limpar essa figura, tá muito congestionado. Pronto, melhorou. Já identificamos 5 vértices, 8 arestas, e nas sequências aí temos 5 faces, né? A base dela aqui, né, ó, que eu estou indicando aqui em vermelho, é uma das faces, e temos aí as faces laterais, bastante comum, né? Vou riscar aqui apenas, né, achurar apenas uma delas para a gente identificar aqui. Bom, então é essa a ideia aqui. Então, identificamos na pirâmide 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. Nenhuma novidade, né, Jonas? Até aí, tranquilo. Tranquilo, ok? Vamos limpar. Aí na sequência, veja o que forma esse poliedro. Temos aí a formação da figura por 4 triângulos, concorda? Certo. Que formam aí as faces laterais, tá ok? E nas sequências temos um retângulo, que na realidade é a base. Isso okay? mesmo. Então, esse triângulo lateral, né, é o que faz a construção do próprio polígono, né? É verdade. Do poliedro, desculpa. É verdade, né? E aí a gente identifica aí nas pirâmides o quê? Sempre um vértice comum, né? O nome técnico da coisa é uma pirâmide de base quadrangular, beleza? Beleza. Olha lá, vamos lá na sequência. Aí o que aparece? Nos aparece agora um prisma. Concorda, Jonas? Sim, em vez de ser, no caso, algum ponto em comum, né, que nem você falou, eu vou colocar mais um triângulo, né? É verdade, tá ok? Olha aí o que a gente tem então. Temos um prisma, tá ok? E aí o que a gente identifica nesse prisma? 6 vértices, concorda? Certo. Ok, precisa identificar? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, olha, 5, aqui, né? E o sexto
e o sexto vértice. Então, identificamos aí seis vértices. Na sequência, sete arestas, tudo bem? Certo. 7 arestas. Tá? E na sequência contamos aí cinco faces, 3 laterais, uma base e uma superior, beleza? Tá? Olha lá na sequência, o que a gente identifica aí? Então, temos aí os polígonos que formam esse poliedro. Então, temos 2 triângulos, concorda, Jonas? Que é a tampa e a base, né? A tampa e a base, né? Boa. Uhum. Ah, e na realidade temos aí 3 retângulos que formam as faces laterais desse prisma. Tranquilo? Bem resumido? Boa. É bom lembrar, né, que essas figuras que são aí tridimensionais, existe uma coisa que é profundidade, tudo vocês vão ver mais pra frente lá no 9º ano, né? É verdade, tá? E aí o que a gente fecha? Fecha que na realidade, quando você tem um poliedro, ele é formado por polígonos, tá? O poliedro aqui, ó, é a figura em si, a pirâmide de base retangular, e a formação dela é dada por quem? Por 2 polígonos. No caso aqui temos triângulos, tá? Identificamos 4, mas na realidade é só um, o triângulo, tá? E o retângulo, que nesse caso aqui forma o quê? Nesse caso aqui forma a base. Aqui na segunda figura, no prisma, identificamos a formação do poliedro através de triângulos também, e no caso aí através de três retângulos, é essa a ideia. Inclusive eu queria falar que a professora Luciana, o professor Eduardo, aqui a professora Márcia, obrigado aí pela correção. É 9, né, Osmar? Volta no anterior ali, ó. Ele tem 9 arestas, o que tem 2 triângulos ali, ó. Ele tá escrito 7 arestas, mas é 9, ó. Arruma aí. Só coloca um 9 aí. Arestas. Isso, ó. Se você observar, quiser mostrar para eles, né? Tem 9 então vamos fazer a arestas. contagem aqui, ó. Perdão. 1, 2, 3, tá ok? Vamos lá para cima. 7, 8... 7, 8? Onde que eu arrumei 7, 8? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, mas tudo 5, bem. 6. Tô parecendo as crianças contando, tá? 6, 7, 8 e 9. Onde que eu arrumei essa contagem? Tá lá, beleza? Então, fazendo a correção aí, temos 6 vértices, 9 arestas e 5 faces, tá ok? Então, é essa a ideia. Vamos dar sequência, Jonas? Tá? Boa. Olha lá, o que vai aparecer aí? O nosso diretor vai colocar. Temos um quadrado e, na sequência, esse quadrado, a gente caracteriza ele como sendo um polígono. Tá? Aí vem a definição, né? A própria origem da palavra, poli. Aí são vários, e gônia, são ângulos, tá ok? Então, na realidade, temos uma figura plana, e ela é caracterizada sempre por ter 2 dimensões, largura ou comprimento, largura e comprimento, largura e altura, mas nesse caso aí, no caso dos polígonos, a gente não identifica o que? A profundidade ou a altura, tá ok? Então, sempre essa ideia, largura e comprimento, comprimento e largura, enfim, tá? Cada um utiliza de uma forma. O fato é que não existe a tridimensionalidade, só existem 2 dimensões aqui, tudo bem? E aí vem uma característica dela, ó, não pode ter curvas, então a gente não identifica curvas nos polígonos, tranquilo? Aí na sequência, o que acontece? Temos o poliedro originado por quem? Por esse polígono chamado quadrado. No caso aqui a gente tem um cubo, né? É um cubo, tá? Então aí o poliedro, qual é a característica dele? Poli, o prefixo aqui é o mesmo, vários, e edra, no caso ali a gente tem as faces, ok? Então, veja que aqui já muda, né? Aqui a gente tem a ideia do ângulo, da figura plana, e aqui a gente já começa o quê? A identificar a questão do quê? A questão das faces, ok? É pela quantidade, né, Osmar? Basicamente ali você está observando a quantidade de ângulos no polígono e a quantidade de faces no poliedro. É verdade. E aqui não se trata de uma figura plana, né, Jonas? Se trata-se de uma figura espacial, portanto, temos aí 3 dimensões, então aqui a gente está falando de uma figura espacial, né? Espacial. Tudo bem? E aí a gente identifica as 3 dimensões. Tá fácil aqui identificar as 3 dimensões, né, Jonas? Tá? Então temos um comprimento, tá ok? Temos uma largura e temos uma altura, tá? Identificou, pronto. É o canto lá da casa, né? O famoso
É o canto. O nosso universo ele é tridimensional, né? Isso Então a mesmo. gente tem muita facilidade nessa questão da visualização, da identificação dessas figuras, porque é o que está no nosso mundo. A ideia do plano no mundo que a gente vive, ele é meio abstrato, né? Pelo menos é assim que meu professor sempre falava. Ó, a ideia do plano é muito que abstração, tá? Então o espacial, a figura espacial, e a gente estuda tão pouco, né? A verdade é essa, né? Se prende muito essa questão das figuras planas, tal, mas nosso universo ele não é plano, né? Ele é espacial. Então, a gente aqui tem sempre o cuidado de trabalhar essas questões das figuras espaciais, dos poliedros e assim vai. Tudo bem? Beleza. Olha lá na sequência. Você já viu um ringue igual esse, Jonas? Eu nunca vi, mas eu já vi pela TV. Não sei se serve. Pela TV. Tudo bem? Bom, é bastante comum, que não vou ficar falando, né? Porque é a atividade deles, tá? Mas é relativamente comum na televisão. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, enfim, tá ok? Olha lá. Então, o que você identifica aqui? Você identifica algo, né? Faz uma associação com o que a gente está falando, né? Com a ideia de polígono e com a ideia de poliedro, tá? Como ele é habitualmente chamado? Essa é a pergunta, Jonas. E aí, vamos dar 2 minutinhos pro pessoal e aí já retornamos. Pode ser? Beleza. Beleza, então. Até já. Estamos aqui. Antes, Osmar, a professora Naisa fez até um comentário aqui, eu achei interessante comentar sobre, né? Ela falou assim, bom dia. Atenção, Jonas, as páginas do Aprender Sempre, né, que é o material que nós utilizamos, não são as mesmas no caso do aluno. Esse para o material de hoje foi construído pela equipe, né? Então a equipe de matemática construiu essa situação e etc. Se as páginas estiverem erradas, provavelmente foi uma confusão que aconteceu. Provavelmente, principalmente você, professor, deve estar olhando, pode olhar no caderno do professor, tá? Que aí as páginas têm numeração diferente, tanto para o aluno quanto para o professor, tá? Então, dá uma olhada lá, mas nós estamos usando o do Aprender Sempre. Exclusivo para essa aula, né? Essas atividades aí foi elaborada pela gente, beleza? Então, respostas aqui, eu encontrei na grande maioria, que muitos, Sim. Um octógono. A Pei Firmino Ladeira, professora Sônia aqui colocando, a Alana, né, que colocou a aluna Alana. Os alunos do Jorge Barbosa Mireira, acho que de São José dos Campos também disseram octógono aqui. Na maioria aqui dos casos, octógonos, Mar. É verdade. Assim, tem
um erro, né? Não sei se é erro, né? Mas um golpe de visão, né? Isso. Não sei nem se pode usar essa palavra, né? Mas assim, a ideia aqui realmente é representar um octógono, né? Se você for contar apenas visualmente, você não acha esses 8 lados. Mas o pessoal aqui, né? Os câmeras estavam até falando, discutindo aqui, né? Justamente essa questão. Mas, professor, mas tem 8 mesmo, né? É que um lado ele ficou oculto, né? Sim. Então a gente vai ter lados ocultos aqui em relação ao quê? Em relação ao ângulo. Mas a proposta aqui realmente é que você identifique, né, que a figura é habitualmente chamada de octógono, viu, João? Não octágono. É isso mesmo. Existe um erro comum e o pessoal fala, é um octágono. Não, é octógono. Tudo bem? Não? Então, é essa a ideia. Então, aqui, essa visualização das 8 faces, vamos dizer assim, né? Pensando que se trata aí de uma figura espacial, né? Ela está, vamos dizer assim, obscura. Isso. A professora Suzana, inclusive, colocou, ó, temos também algumas caixas de pizza nesse formato, né? As caixas de pizza também ali tem o formato desse octógono, né? Verdade, uma bela sugestão para a aula mão na massa, né? Isso mesmo. Boa, tá vendo? Olha na sequência, tá? Mas você sabe por que ele tem esse nome? Eu sei o porquê. Sabe? Eu sei. Vai responder no chat? Demorou, então a gente Beleza, espera. Tá bom? Um minutinho a gente já volta com as respostas, tá bom? Até já. Retornamos aqui para Osmar. Então, muitos aqui colocaram a questão de 8 lados, as 8 faces laterais, né? Pensando na figura aí tridimensional. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a Nicole, da professora Selma, tem 8 faces. O Brian, da PEI Marlene Frantini, respondeu 8 lados aí, da professora Elaine. Então, indo no caminho do 8, acredito que muitos entenderam o porquê, Osmar. Beleza, tá? Vamos subir a resposta, tá? Bom, mas porque a base é um octógono. Ok? Aparentemente, aí a gente entra de novo na questão da visualização, né? Do ângulo de visão, né? Que parece que... mas a gente já trabalhou essa questão do ângulo de visão em algumas aulas, né? A visão frontal, a visão lateral, a visão superior, né? A gente já viu isso. Então, ela acaba influenciando aí na visualização que você tem da figura, tá? Então, na realidade, tá? É um octógono, tá? A base é um octógono, isso é, possui 8 ângulos ou, tá? Possui lados também, tá? Quando a gente aí considera o polígono, apesar do ringue não ser um octógono, que é uma figura plana, tá? Então, quando a gente fala de octógono, tá? É uma figura plana. Vamos subir a imagem, Jonas? Olha lá.
olha o que acontece. Tem até uma plaquinha aqui de alerta, né? Presta atenção. Então, a ideia aqui é justamente fazer essa representação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá para o outro lado. 4, 5, 6, 7, 8. Então, vem justamente essa questão. Tudo bem? Então, é um alerta aí para a gente, né, ficar atento. Tudo bem? Tá? E aí vem atividade 2. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Olha lá na atividade 2. Tá vendo essa placa? A famosa placa de pare. Tudo bem? Isso é um octógono? Sim ou não? Acredito que sim, né? Ele tem 8 lados, né? Eu também, tá? Olha lá. E essa figura aqui, ó, tá? O que ela é? Ele é um poliedro, isso aí eu tenho certeza. Prisma octogonal. Boa. Que também é um poliedro, sim. Tá? É um poliedro, tá? Que tem um nome específico. Na dúvida você fala que é poliedro, né? É um poliedro. Não, é verdade. Aí não tem erro. Não tem erro, né? Alguns poliedros, por serem mais comuns, né? Você não vai olhar uma pirâmide e falar, é um poliedro. Que é mais fácil identificar a pirâmide, né? É verdade. Você vai olhar um cubo, você vai, o cubo é um hexaedro regular. Ninguém vai falar isso, né? Existem os nomes bonitinhos, os nomes simpáticos, os nomes fantasias, vamos dizer assim, que são habituais e que ajudam demais. Então, essa identificação, né? Você cria o vínculo visual com ele. Isso é que é extremamente importante também. Então, além de ser um prisma octogonal, realmente trata-se de um poliedro. Tudo bem? Tá? Dá tempo para atividade 3? Dá sim, tá? Dá sim, a Cláudia estava pesquisando algumas figuras espaciais para o trabalho de matemática e encontrou os seguintes sólidos geométricos, tá? Olha lá, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sólidos geométricos. Esses sólidos são formados por quais figuras planas, Jonas? 2 minutinhos, a gente já retorna? Fechado. Fechou. Até já. Retornamos aqui, Osmar. A professora Josiane e o professor Joel aqui conseguiram responder, com o aluno Kaique também aqui, Ana Gabriela, Larissa, a Gabriela da escola Dora Canso, de Campinas Leste, disseram. As duas aqui colocaram pentágono, quadrado, triângulo, hexágono, círculo e retângulo. É isso aí? Beleza. É isso aí, Jonas. Vamos subir as respostas? Tá? Olha lá o que a gente identifica aí, ó. Pentágono, tá, ok? Quadrado, triângulo, nessa ordem, né? Olha lá o que acontece aqui, ó. Pentágono, identificamos quadrados, triângulos, círculos, tá? Identificamos círculos aqui, ó, tá vendo? Pessoal, tá? Identificamos retângulo e também identificamos hexágonos aqui, ó, nesse belíssimo
nesse belíssimo prisma, tá? Queria só abrir um parênteses aqui, né, Jonas? É uma figura extremamente interessante, apesar de não ser um poliedro, né? Que ela é formada por retângulo também, né? Isso então, toda mesmo, essa curva também. A construção dela, né? Exatamente, né? Então aqui a gente, essa figura, né? O cilindro aqui, ele é formado pela circunferência, pelo círculo, né? Na realidade, tá? E por um retângulo também. É isso aí. Jonas, a aula está terminando. Obrigado a todos que participaram da nossa aula, mandaram as interações, né? As correções, né? Dividiram a aula com a gente. E é isso aí. Obrigado de coração. Vai aparecer o nosso QR Code. Tá? Jonas, obrigado. Obrigado, Osmar. Eu agradeço a todos aí. Vou pedir só para o diretor no finalzinho colocar o QR Code. Muito obrigado. Lembrando que aí essas aulas nós colocamos aí. Pode pôr isso aí. Avaliem nossa aula. O que vocês acharam ou não, né, Osmar? É isso aí. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.